ao governo uruguaio. Desejo saber, embora tenha absoluta convicção de que jamais o bravo povo uruguaio e o digno governo de um país irmão faltariam aos sentimentos e aos ideais do povo uruguaio e brasileiro. Se o presidente e o digno colegiado da República estão em condições de assegurar-me o asilo que talvez venha a solicitar ao Uruguai, pela grande confiança que sempre depositei na República Oriental do Uruguai e no seu povo. Assinado, João Goulart. 3 dias antes, os tanques das Forças Armadas já estavam nas cidades. Começava aquele que seria o primeiro dia dos 21 anos do regime militar. O Caminhos da reportagem de hoje vai mostrar como era o país antes e logo depois do golpe. Você vai conhecer como foi o movimento de resistência no campo e na cidade. O golpe de 1º de abril de 1964 já estava sendo ensaiado pelas Forças Armadas há alguns anos, desde o governo de Getúlio Vargas. Esse período de 46 a 64 foi um período muito instável e tem muito a ver com o que sucedeu em 64. Basta dizer que nesse período houve 5 tentativas de golpe que são muito conhecidas. A primeira é em 54, quando se tenta depor o Getúlio, que Getúlio responde a essa tentativa de golpe com o suicídio. Os participantes dessas tentativas, muitos se repetem, porque desde a década de 50 há a formação no país de uma articulação militar e civil que tem a intenção de não permitir, de afastar, de atrasar a entrada do povo, das massas, na política. Antigetulistas, como o então deputado Carlos Lacerda e parte das Forças Armadas, também tentaram evitar a posse de Juscelino Kubitschek e do seu vice, João Goulart, herdeiro político de Vargas. Em 1961, Jânio Quadros assumiu a presidência e renunciou 7 meses depois. Os militares articularam um movimento para evitar que o vice, João Goulart, em viagem à China, fosse empossado presidente. Viva a amizade cada vez mais estreita entre a China popular e os Estados Unidos do Brasil. Do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola liderou a chamada Campanha da Legalidade para reunir apoio a Jango. Eu fui o único repórter convidado a seguir uma viagem clandestina para o Rio Grande do Sul. Como repórter, fui para o Palácio Piratini. Durante 2 dias fiquei dentro daquele movimento participando da Rede da Legalidade. Clandestinamente voltei para o Rio de Janeiro, jovem, empolgado e aventureiro. Eu montei no Morro da Rocinha com outros companheiros engenheiros de rádio, uma estação clandestina que depois foi apreendida pelo Exército. Os militares só aceitaram a posse de Jango depois que o Congresso aprovou uma mudança no regime político brasileiro, que a partir de então seria parlamentarista. O primeiro-ministro, Tancredo Neves, teria mais poderes do que o presidente Goulart. Em plena Guerra Fria, os Estados Unidos queriam impedir o avanço do comunismo na América Latina e temiam que a experiência da Revolução Cubana influenciasse os rumos da política no continente. O governo norte-americano monitorava o Brasil, o que ficou comprovado com a abertura de documentos secretos, como este de agosto de 1962. O Serviço de Inteligência, a CIA, afirma: muitos moderados no meio político e círculos militares não gostam do sistema parlamentarista, mas não parecem dispostos a restaurar a presidência, por causa das tendências de esquerda do presidente Goulart e do primeiro-ministro Francisco Brochado da Rocha. Nesse mundo polarizado, os militares também estavam divididos em 2 grupos. Uma corrente, por exemplo, ampla, que pegava militares nacionalistas, militares comunistas, militares democratas, né? Tinha um projeto de desenvolvimento autônomo para o Brasil, valorizando, né, e defendendo as causas nacionais. Um outro grupo, que aí nessa dicotomia
era até adjetivado de entreguista, entendia que o Brasil, para se desenvolver, precisava fortemente do capital estrangeiro. Em 1963, a população votou em um plebiscito pela volta do regime presidencialista. O país vivia uma crise econômica, com inflação alta e problemas no abastecimento de comida. Jango propôs as reformas de base, um conjunto de iniciativas para mudar a estrutura fiscal, bancária e agrária no Brasil. A grande tese no período João Goulart foi a reforma agrária. Num país onde os trabalhadores no campo não eram trabalhadores, eram párias. Camponeses e trabalhadores da cidade enxergavam a chance de ter suas reivindicações atendidas. O Comando Geral dos Trabalhadores, o CGT, entidade que reunia lideranças de vários sindicatos, apoiava as mudanças. Eu era um comunista, dirigente sindical, operário, parava 150 mil ferroviários, entrava na luta, na CGT, no comando, não é isso? Mas era pela reforma agrária, a reforma estudantil, coisas que a sociedade estava pedindo, certo? E o Jango estava acompanhando e cedendo. A cada medida aumentava a oposição ao governo Jango, dentro e fora do país. Uma delas foi o controle das remessas de lucro das empresas estrangeiras. O governo Jango, na época, querendo impor as reformas de base que pretendia fazer e não tendo apoio do Congresso, que era a base legal para fazer as mudanças, começou uma série de reuniões com vários setores, inclusive das Forças Armadas, e que causaram um estopim nas classes armadas, e com o apoio dessa classe média e com o estímulo da classe média e também da Igreja, as Forças Armadas, especialmente o Exército, começou a intervir. O governo norte-americano também estava disposto a agir. Em uma conversa gravada, o então presidente John Kennedy pergunta ao seu embaixador no Brasil, Lincoln Gordon, se não seria conveniente uma intervenção militar dos Estados Unidos no país. A resposta foi positiva. Foi o comício de Leonel Brizola e João Goulart aqui na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, em março de 1964, que foi considerado o estopim do golpe. Mais de 150 mil pessoas ouviram o discurso de Jango, que defendia a reforma agrária e uma nova constituinte. De lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira. Onde as lombrigas da classe média ficaram mais agitadas e elas foram com apetite para apoiar o golpe. A Marcha pela Família com Deus, pela Liberdade, foi uma resposta da oposição ao comício da Central do Brasil. Organizada pela Igreja Católica e por movimentos de mulheres, reuniu 500 mil pessoas em São Paulo e mais de 2 milhões no Rio de Janeiro. Todos nós temíamos que viesse no Brasil um período de anarquia e talvez até de comunismo, não é? João Goulart, proprietário de terras, querer fazer um governo comunista ou paracomunista era um absurdo em si mesmo, tão inverossímil. Entretanto, isto ganhava manchetes de jornais, como fato real, que estava na iminência de acontecer. Nos últimos dias de março, marinheiros e fuzileiros navais se rebelaram contra a proibição de criarem uma associação. Foram punidos pelo ministro da Marinha, mas anistiados por Jango. Em consequência disso, eles encontraram, os militares, creio, o grande argumento para a derrubada do Jango. O que aconteceu, encontrando força de autoridades civis, Magalhães Pinto, governador de Minas, Ademar de Barros de São Paulo, o próprio Lacerda no Rio. Era o que faltava para os militares iniciarem a tomada do poder. O general Olímpio Mourão Filho deflagrou em Minas Gerais o golpe. O argumento deles é que não era golpe, era uma revolução e que eles iam colocar o Brasil num outro patamar. Iam livrar o Brasil do comunismo, iam livrar o Brasil da corrupção, de vários males, iam colocar no trilho e o Brasil finalmente chegaria ao seu destino, seria uma grande nação. Naquele dia, muitos brasileiros foram para as ruas comemorar. Os sindicatos tentavam organizar, sem sucesso, uma greve geral. Estudantes também protestaram. Quando vem um golpe, a gente vai até a UNE, ver o que estava acontecendo, ver se ia haver alguma resistência, aquela coisa toda, e chegamos lá a ver o prédio da UNE sendo incendiado. Então aquilo é um trauma, né, um choque
muito grande. Não pode merecer senão o mais veemente repúdio da nação. A atitude dos que procuram instaurar a desordem e ferir as instituições democráticas. A gente acompanhando o noticiário, as tropas se movimentando, e de vez em quando a gente ouvia uma rádio que estava anunciando, um pouco assim, apoiando o Jango. Daí um pouquinho a rádio desaparecia do ar e entrava um dobrado militar, significa que aquela rádio foi tomada. A Revolução Vitoriosa, como poder constituinte, se legitima por si mesma. Durante 18 horas, de 2 da manhã mais ou menos, até as 18 horas, melhor dizendo, eu fiquei dentro da Rádio Mariquê Veiga transmitindo no dia 31 de março todos os comunicados, inclusive de Miguel Arraes, que falou pela Rádio Mariquê Veiga por volta de 2 horas da tarde, lá do seu palácio em Recife, já anunciando estar preso pelo general Justino Alves Bastos, que era o comandante do 4º Exército. Depois de várias horas de resistência, invadiram a rádio, houve muito tiro dentro da rádio, etc. Ninguém ficou ferido, ninguém morreu. Eu consegui fugir e pedir asilo ao Uruguai. No dia 2 de abril, o Congresso se reuniu em uma sessão conjunta da Câmara e Senado, ainda de madrugada. O senhor presidente da República incumbiu-me de comunicar a Vossa Excelência que, em virtude dos acontecimentos nacionais das últimas horas, para preservar de esbulho criminoso o mandato que o povo lhe conferiu, investindo na chefia do Poder Executivo, decidiu viajar para o Rio Grande do Sul. Mas não mudou a posição do presidente do Senado. Declaro vaga a presidência da República. Ele esperou a posse do Mazili para constatar que houve um golpe de Estado, que o presidente constitucional estava dentro do país. Tinha, na época, em 64, 7 anos. Decolamos num avião às pressas, dormimos uma noite numa fazenda no Rio Grande do Sul. Os empregados estavam armados e tal, para defender e tal, porque o Exército já estava procurando algumas unidades que já estavam rebeladas no Rio Grande do Sul. E no outro dia, o avião grande da Presidência da República foi embora e de manhã chegou um aviãozinho pequeno que nos levou até o Uruguai com o piloto particular do pai naquele dia. Dia 2 de abril, os líderes contrários à intervenção militar já percebiam que não tinham muito o que fazer. Alguns sindicatos chaves, como Metalúrgicos de São Paulo, Metalúrgicos de Santo André, Guarulhos, Osasco, amanheceram com interventores. Jango não resistiu porque não havia condições de resistência. E, inclusive, hoje, 50 anos depois, esse é o grande triunfo de João Goulart, não ter resistido, não ter conduzido o país a uma guerra civil fratricida, com a 4ª Frota Americana dentro da costa brasileira, com o governo americano pronto para reconhecer o governo mineiro e se preparar para uma luta prolongada e, inclusive, a divisão territorial de nosso país. A ameaça era que navios americanos iriam invadir o Brasil, caso houvesse resistência. Essa operação ficou conhecida como Brother Sun. O envio da frota, estima-se que tenha sido a maior movimentação no hemisfério sul desde a época da Segunda Guerra Mundial, foi para desestimular qualquer tipo de reação. Com o primeiro ato institucional, a caça aos inimigos aumentou. Dados da Comissão Nacional da Verdade mostram que nos primeiros meses da ditadura, 50 mil pessoas foram presas. O nome usado para isso foi Operação Limpeza, que é uma metáfora crua, mas muito clara, né? Era limpar esse inimigo de esquerda. A limpeza começou dentro de casa. Segundo a Comissão da Verdade, 7.500 militares foram perseguidos durante a ditadura. A maioria logo depois do golpe. E esses militares como um todo foram caçados, foram colocados na reserva, expulsos das Forças Armadas sumariamente, muitos deles dados como mortos. Faltava espaço nas cadeias. O navio Raul Soares, em Santos, o aeroporto do Galeão, no Rio, e até o estádio Caio Martins, em Niterói, passaram a receber presos políticos. Eu fui preso por ser comunista, né? Óbvio, mas eles colocaram no meu processo que eu fui preso por aviltamento à legislação. Eram tantas as prisões,
que eles não tinham onde pôr preso. Os caminhões chegavam lotados, assistir dramas terríveis. A gente era jogado lá e a alimentação é uma sopa, por vezes azeda, uma vez denunciada de que era veneno. Os militares tiveram o aval da sociedade? Houve um clamor popular, um clamor público e de órgãos da imprensa, da igreja, dos partidos políticos, exigindo que desse um fim àquela situação anormal e cada vez mais descontrolada que o país vivia. O assunto é controverso. Numa pesquisa do Ibope da época, feita em 3 cidades, 69% dos entrevistados disseram que apoiavam Goulart. Eu apostaria que houve um apoio majoritário ao golpe, mas isso não significa dizer que todo mundo que apoiou a queda do Goulart apoiava uma ditadura militar que suprimia liberdades, que acabava com a eleição para presidente. Isso já é outra coisa. Então, apoiar o golpe é uma coisa, apoiar uma ditadura é outra. Quando o general Castelo Branco assumiu o poder, prometeu que o regime seria curto, mas acabou durando 21 anos. A quem entregarei o cargo a 31 de janeiro